seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana aplicado na Bíblia, de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um tema muito bacana e eu quero começar esse tema te perguntando: você já pensou como a sua mente e um pensamento estratégico pode ajudar você a aumentar ou a enfraquecer a sua fé? É sobre isso que nós vamos falar. E para falar sobre isso, eu tenho aqui um cara que ele é fantástico. Ele que trabalha na polícia científica, já tem experiência com pensamento estratégico há mais de anos aí, já deu aula disso inclusive. E eu quero então apresentar o Yuri. Yuri, seja bem-vindo ao BeiraCast. Estamos aí, obrigado, Joe, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui no podcast, né, no BeiraCast, conversando com você, conversando com o pessoal que nos assiste e nos ouve. Legal, eu quero que você então, para começar, se apresente. Conte como que é o seu trabalho, com o que você trabalha, eu disse mais ou menos aqui, né? Mas com o que você trabalha, como que é a sua rotina de trabalho, para a galera começar a entender mais ou menos o que a gente vai falar aqui hoje. Perfeito, vamos lá. Como o Joe já me apresentou, né, meu nome é Yuri, tenho 36 anos, adoro o meu trabalho, né? Meu trabalho é na Polícia Científica de Santa Catarina, eu sou perito criminal, já tenho essa profissão há 12 anos, né? Antes de ser perito aqui em Santa Catarina, era perito criminal em São Paulo. E hoje atuo na área de gestão, né? Eu sou o gestor regional aqui da Polícia Científica, aqui em Joinville. Mas já atuei em diversas áreas dentro da perícia criminal, perícia em veículos, perícia em local de crime, perícia em imagens. Uma boa experiência com isso aí. E adoro minha profissão e tento sempre ligar minha profissão assim com outras áreas da vida, com área pessoal, com área espiritual. Eu acho que tem bastante link aí que dá para fazer. Legal, então já entrando no tema, eu quero te perguntar e que você conte pra gente um pouquinho de como que o pensamento estratégico, o pensamento lógico, ele acontece dentro da sua área, no seu dia a dia, como isso funciona e dá um panorama geral também pra galera o que que é um pensamento lógico e o que é um pensamento estratégico. Perfeito, então vamos lá. Quando a gente pensa em raciocínio lógico, né, em pensamento estratégico, a gente pensa em procedimentos, em Certo. protocolos, né? Então é uma coisa que afasta da emoção e se aproxima mais da razão, se aproxima mais do racional. Então, né, por diferentes que sejam as emoções que eu esteja sentindo, na hora de tomar uma decisão ou na hora de fazer um planejamento, eu vou deixar essas emoções e vou usar a razão, eu vou Perfeito. usar uma lógica, eu vou usar procedimento, né? Isso na minha profissão é fundamental. Muitas vezes a gente lida com situações desconfortáveis, com situações tristes. Pensa, a gente está lidando com crime. Uhum. Frequentemente a gente está lidando com morte de pessoas, né? Pessoas perdendo seus entes queridos de forma violenta, né? Vamos dizer assim. E não tem como dizer que isso não afeta a nossa área emocional, né? Somos seres humanos, né? E isso afeta, óbvio que afeta. Mas no momento em que eu estou ali trabalhando, eu preciso conseguir separar isso, separar minhas emoções e Uhum. usar a minha razão, usar a técnica, usar os procedimentos que eu aprendi, os protocolos, para chegar na resposta que eu preciso, ou na resposta que eu devo chegar, né? Eu falo assim, a perícia criminal ela é a busca pela verdade dos fatos. Essa verdade que depois a gente vai apresentar para a justiça, né? Enfim, para chegar nessa verdade, eu preciso seguir procedimentos, eu preciso seguir protocolos e deixar um pouco a emoção de lado. E é dentro disso assim que eu encaixo então o raciocínio lógico, né? Qual que é a ideia do raciocínio lógico? É eu seguir uma linha argumentativa, eu seguir uma linha de procedimentos que vai validar o meu resultado, Perfeito. certo? Uhum. Quando eu penso, por exemplo, em lógica de argumentação, o que é a lógica de argumentação? É eu decidir se um determinado argumento ele é válido ou não. Às vezes a gente discute com uma pessoa ou argumenta com uma pessoa, né? A pessoa fala, seu argumento não é válido, seu argumento não vale e tal. Então a gente tem uma série de regras para definir se um argumento é válido ou não, né? Então a principal regra é eu tenho premissas e eu tenho que chegar numa conclusão a partir dessas premissas. Então, se as minhas premissas forem verdadeiras, eu necessariamente tenho que chegar numa conclusão verdadeira. E esse passo a passo que vem da lógica, que vem do raciocínio lógico, é o que me ajuda na profissão também. Eu tenho ali uma sequência
Para eu chegar numa conclusão que seja verdadeira, eu tenho que partir de premissas verdadeiras seguindo esse procedimento. Então, acho que é aí que as coisas vão se encaixando. Então, a afirmação de que o pensamento lógico, o raciocínio lógico e o pensamento estratégico, ele é muito mais voltado e pautado em passos que você segue do que apenas em reações rápidas, simplesmente feitas na emoção. Perfeito, perfeito. Assim, as emoções do ser humano, né, elas ditam muito das nossas decisões, ditam muito daquilo que a gente faz no dia a dia, novo, na nossa área pessoal, na nossa área espiritual. Muitas vezes nós somos realmente dominados pela emoção. E o raciocínio lógico, ele nos ajuda, né, o pensamento estratégico, o pensamento lógico, ele nos ajuda a controlar um pouco essas emoções, sejam elas positivas ou negativas, e encaixá-las numa rotina de procedimentos já existem, que já foram pesquisados, que já foram validados e que trazem mais robustez para a nossa decisão, para o nosso planejamento, para aquilo, né, para a conclusão que a gente quer chegar. Então, Provérbios 4:7 fala um pouquinho sobre essa diferença entre inteligência e sabedoria. E como essa questão de inteligência e sabedoria se encaixa, dentro dessa área do raciocínio lógico. Perfeito. A Bíblia, especialmente o livro de Provérbios, ele fala muito sobre a sabedoria, sobre inteligência, né? Então, vamos só para a gente entender. Quando a gente fala de inteligência, hoje a gente tem, principalmente no meio acadêmico, assim, o entendimento de múltiplas inteligências. O que são inteligências? São habilidades que a pessoa tem. O cara, ele joga futebol muito bem. O cara, né, Uhum. especialista, joga futebol. Ele tem uma inteligência para aquilo, é uma habilidade que ele tem. O cara é muito bom em matemática. Crânio em matemática, é uma habilidade, né? Então, se chama de inteligência. A sabedoria, especialmente a sabedoria bíblica, é um dom, é um presente que vem de Deus, a partir das nossas habilidades concedidas por Deus, e Deus usando essas habilidades para um propósito mais elevado. De que adianta eu ter uma habilidade para jogar futebol? De que adianta eu ter uma habilidade em matemática? Ou de que adianta eu ter uma habilidade para me comunicar, né? Qual é o propósito disso? Para que eu vou usar isso? Uhum. E a sabedoria bíblica é exatamente sobre isso. Perfeito. É eu usar essas minhas competências, para usar já uma palavra da área de gestão de pessoas, assim, né? Então é usar essas competências, essas habilidades, as minhas atitudes, os meus comportamentos com um propósito. E esse propósito, ele tem que vir de Deus. Ele é racional, né. Esse propósito é racional, porque às vezes a gente acha que e isso tá muito em alta hoje em dia, em diversos lugares, você precisa sentir para você fazer, você precisa estar sentindo no coração para você fazer. Mas muitas vezes na vida cristã, a razão, ela tem que falar mais alto do que a emoção, porque a gente precisa fazer porque a gente sabe que precisa fazer e não só porque a gente tá sentindo. Exato. Você tinha mencionado anteriormente sobre a questão de tomada rápida de decisão. E isso tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Quando a gente tem uma decisão para tomar, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente toma uma decisão imediata, que Uhum. geralmente vai ser baseada em experiências passadas, e na emoção que a gente está sentindo ali no momento. Ou a gente aguarda, estuda, planeja, usa mais a razão e toma uma decisão que vai ser um pouco mais demorada, um pouco mais adiada, né? Mas que tem mais chance de dar certo, Uhum. né? Porque foi mais planejada, né? Foi melhor pensada. Então, tem tudo isso. A Bíblia, ela, várias vezes, ela nos diz assim que o coração do homem é enganoso. As nossas emoções, muitas vezes, elas podem nos enganar, né? Quem nunca passou por um momento em que estava nervoso, estava ansioso, estava com raiva, ou até emoções positivas, estava muito feliz, né? Uhum. E
e acabou tomando uma decisão que depois viu que não era mais correta, porque ali no calor do momento, no calor da emoção, era aquilo que ele estava sentindo e foi, né? A decisão racional que nós somos chamados a tomar, ela é diferente, ela pesa os prós e os contras, ela avalia a situação, né? E nos ajuda a tomar uma decisão melhor. A Bíblia, ela diz que Deus ele quer o nosso culto racional. Perfeito. E aí, muitas vezes, algumas pessoas acabam falando, mas a fé é uma questão pessoal, fé é uma questão de emoção, fé é uma questão daquilo que você está sentindo. E, na verdade, não. A Bíblia ela apresenta a fé como algo racional, como algo que vem da razão. É um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, como a própria Bíblia nos diz, um dom de Deus que vem através da razão, através do estudo da palavra, que aquilo vai moldando a nossa mente, aquilo vai nos dando os procedimentos, como eu mencionei, a parte da lógica. Então, essa sequência de regras, a sequência de procedimentos vai ser moldada pela palavra de Deus. E aí, quando eu tiver que tomar uma decisão, naturalmente, eu vou usar essas regras que estão emolduradas pela palavra de Deus e vou tomar uma decisão acertada. Como que dentro do seu dia a dia, no seu trabalho, você consegue aplicar essa questão da intuição? Porque eu presumo e acho que a intuição ela não deve ser levada tanto em consideração dentro do seu processo profissional. Como que isso funciona? Perfeito. Na verdade, assim, existe um componente de intuição no trabalho da perícia criminal, no trabalho de investigação. Sempre existe aquele componente da intuição. E esse componente vem de estudos, preparação e experiências passadas. Então, quando eu vou, por exemplo, fazer análise de um local de crime. Aconteceu um crime, sei lá, um homicídio, vamos pensar assim, né? Aconteceu um crime, eu vou fazer aquela análise ali. Eu vou vendo os elementos ali naquele local, os vestígios que foram deixados naquele local, e automaticamente vem à minha mente situações anteriores, experiências anteriores que eu já tive analisando um outro local, ou enfim, fazendo o mesmo trabalho. Então a minha intuição já vai normalmente guiando as minhas conclusões ali, né? Também dos estudos acadêmicos, da literatura, relatos de outros colegas que já passaram por experiências semelhantes. Então aquilo ali, a minha intuição já vai me direcionando. Mas eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque só a intuição não é prova de nada. Se eu chegar para um delegado, se eu chegar para um juiz e apresentar um relatório e dizer que com base na minha intuição, na minha experiência, eu cheguei nessa conclusão, essa prova não vai ser válida. Eu preciso mostrar que eu cheguei naquela conclusão a partir de método científico, raciocínio lógico e lógica. Geralmente aí a gente trabalha mais a lógica da dedução. Então, eu estou analisando essa situação, isso aqui me autoriza a deduzir que aconteceu tal coisa, né? Então, por exemplo, examinando uma cena de crime e eu encontro ali uma impressão digital. Revelo, coleto a impressão digital, jogo no sistema e vejo que aquela impressão digital é do Zé das Couves. Eu automaticamente concluo, por dedução, que o Zé das Couves esteve ali. É um raciocínio lógico, né? O Zé das Couves esteve ali. Agora, ele está envolvido? Aí eu vou aprofundar minha investigação. Ele mora ali? Ele vai ali sempre? Ou não? Ele não mora ali. Opa, então significa que ele esteve ali naquele momento. Sim. Mas foi ele que matou a pessoa? Bom, aí eu vou ter que procurar a arma do crime. Eu vou ter que analisar outros elementos. Vou ter que olhar a câmera de segurança. Vou ter que olhar por onde o carro dele passou. Entende? Então, é uma sequência de elementos que eu vou juntando e aí, por dedução, chego no resultado. A indução ela vai me ajudar a guiar, né? Vai guiar a minha procura. Mas só a indução não é suficiente, né? Perfeito. E como que a gente pode fazer esse paralelo
né, entre essa questão da lógica, da intuição com a nossa vida espiritual, com o processo de nós aceitarmos a Jesus, nós conhecermos mais a Jesus, como isso pode E- correlacionar? Excelente, excelente. Aí eu volto naquilo que eu estava falando sobre o estudo da Bíblia e deixar que a Bíblia molde os nossos pensamentos, as nossas emoções. É tão falada cosmovisão que a gente ouve bastante por aí, né? Qual é a cosmovisão? Qual é o óculos através do qual você enxerga o mundo? Se a gente enxerga o mundo com os óculos da emoção, nós vamos ter uma experiência, né? Se a gente enxerga com os óculos da razão, nós vamos ter outra experiência. E aí a gente tem, né, muitos cientistas e por enxergarem o mundo com óculos da razão, acabam concluindo que Deus não existe, né? Então não, eu só trabalho com razão, só aquilo que eu consigo provar é, 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 cientificamente, academicamente, enfim. E tem gente que trabalha com, né, vive com o óculos da emoção, né? Eu só acredito naquilo que me faz sentir. Uhum, Aqui eu não sinto que é. Enfim, entende, né? Então, uhum, claro. então tem esses dois problemas. Para onde a gente deve ir? A gente tem que enxergar o mundo com os óculos fornecidos pela palavra de Deus. Se nós confiamos em Deus e nós temos evidências de sobra para confiar no poder de Deus, tanto evidências ao longo da história, evidências arqueológicas, evidências até científicas, quanto evidências nas nossas próprias vidas. Eu tenho evidências na minha vida do cuidado de Deus, tenho certeza que você também tem, tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo também tem. E a partir dessas evidências, então nós, pela fé, aceitamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E a partir daí, do estudo da palavra de Deus, eu vou criando as lentes através das quais eu vou enxergar o mundo, através das quais eu vou tomar as minhas decisões, através das quais eu vou pautar os meus relacionamentos com as pessoas, eu vou pautar o meu relacionamento com o trabalho, e eu vou pautar a minha vida espiritual. Por isso é importante a questão da sabedoria, de ter esse equilíbrio entre as duas partes, entre a emoção e a razão, porque uma só sem a outra, ela não consegue, né, não ter esse equilíbrio. É muito importante, então, ter esse equilíbrio entre as duas partes, para a gente poder, então, ter uma adoração a Deus, uma vida espiritual totalmente equilibrada e não andar no automático, né? Perfeito, exato. O nosso culto a Deus, ele não deve ser algo automático. Não é, eu vou levantar de manhã, todo dia de manhã eu acordo, né, faço meu devocional, estudo minha lição, vou trabalhar, chego, tá, faço uma oração na hora do almoço, depois chego à noite, faço outra oração, pronto, acabou. Então isso acaba virando uma rotina, isso acaba entrando no automático. E isso, apesar de ser um culto a Deus, ele não, muitas vezes isso não nos aproxima, né? Muitas vezes nós estamos vivendo num relacionamento muito mecânico. Porque às vezes é só automático, é só na emoção e às Exato, vezes a gente não para refletir, não para pensar, não para entender o sacrifício que Jesus fez por nós, né? exato, e faz bem a gente parar para refletir Exatamente. no sacrifício de Cristo, o preço que foi pago para que nós tenhamos vida, não essa vida aqui, mas uma vida eterna, né? Isso Perfeito. faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Como que a gente pode encontrar mais evidências, né, de que Jesus realmente nos salvou, de que Jesus realmente nos dá a vida eterna e como isso pauta a nossa fé? Veja, as evidências da salvação elas são experimentadas na nossa própria vida, né? Quando nós decidimos seguir a Cristo Perfeito. e nós somos salvos da condenação do pecado, que é o primeiro passo da salvação, que é a justificação, que é o preço que Cristo pagou na cruz. A partir daí, nós começamos a desenvolver um relacionamento mais profundo, ou deveríamos Uhum. começar a desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Porque
A salvação, ela não se completa no batismo. A salvação, ela é um processo. Tem o processo de É santificação uma depois, né? caminhada, Perfeito. exatamente. É uma caminhada. E é nesse processo que nós vamos observando. Veja que eu já estou voltando no tema da observação, Sim. que é uma das etapas do pensamento lógico, do pensamento científico. Eu estou observando um fenômeno. E aí agora eu vou tentar entender a natureza desse fenômeno, tentar entender a causa, a origem desse fenômeno. Então, no processo de santificação, na caminhada cristã, na caminhada com Cristo, é que eu vou observar esses efeitos, essas evidências da salvação. É quando eu vacilo e recebo o perdão de Deus. É quando eu experimento um momento tão próximo com Deus que eu quero manter aquele momento, aquela situação para sempre. Né? É quando eu me encontro com outras pessoas e troco experiências com outras pessoas e isso vai fortalecendo a nossa fé. Tudo isso são evidências do processo salvífico de Deus na nossa vida. Né? E da mesma forma como no meu trabalho eu encontro evidências de um crime, vestígios de um crime, na minha vida espiritual eu consigo encontrar evidências da mudança que Cristo fez em mim, Perfeito. da transformação que ele operou em mim. Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar esse processo da salvação. E é fantástico porque quando a gente começa a analisar essas evidências e aplica, de certa forma, o método científico na nossa fé, a gente entende e tem a certeza de que a promessa que Deus fez de voltar, a promessa que Jesus fez de voltar e nos buscar um dia, ela é verdadeira racionalmente. Porque as evidências estão aí. A gente tem evidências enormes na Bíblia, a gente tem inúmeras evidências na Bíblia, inúmeras evidências que, como você disse, acontecem na nossa vida e que realmente a promessa que Jesus fez, ela é verdadeira. Exato. Sabe, Joe, eu, durante boa parte da minha vida, eu convivi no meio acadêmico, né? Então, eu fiz faculdade de física, meio louco, né? Sempre fui. Einstein. Meu pai queria me matar Não deixou o cabelo crescer, não? quando eu falei que ia fazer faculdade de física. Fiz faculdade de física, então, que é um ramo de ciência ciência dura, que a gente chama ali, né? Uhum. E fiz um mestrado também em física e estatística. Então, era um ambiente extremamente racional. Extremamente racional. E aí muitas pessoas, não digo que criticavam, mas questionavam, né? Ô Yuri, você está fazendo ciência, você está estudando física, se preparando para ser um pesquisador, e você acredita em Deus, e você frequenta a igreja, e você se dedica às coisas de Porque às Deus. vezes parece que as duas coisas não conseguem se misturar, né? Exato, exato. E eu sempre respondia, olha, eu consigo ver evidências científicas da existência de Deus. É claro que Deus não se limita pela ciência, Sim. né? Deus não se limita pela natureza física que nós conseguimos observar. Mas mesmo na natureza física, eu consigo observar elementos que apontam para um Deus criador. Né? E a partir daí eu desenvolvo minha fé. Então, quando essas pessoas me questionavam sobre isso, eu tinha a oportunidade de apresentar e falar sobre isso. E aí, voltando ao assunto da volta de Jesus, né? Que você mencionou. Da mesma forma que Deus cumpriu as promessas que ele fez na Bíblia, e a gente vê essas promessas sendo cumpridas ao longo da história, resta uma promessa a ser cumprida. É o retorno dele. E quando eu estudo, né, metodicamente, com método, com procedimento, com raciocínio lógico, quando eu estudo a história, quando eu estudo a arqueologia, quando eu estudo as ciências naturais, isso tudo me aponta para o que a Bíblia diz. E se isso tudo está em consonância com o que a Bíblia diz, a última promessa também é verdadeira. Com certeza. E é a volta de Jesus, que é a nossa maior esperança. Então, mesmo no meio acadêmico, eu sempre nutri essa esperança da volta de Jesus. Hoje, no meio que é meio acadêmico,
meio policial, digamos assim, né? Continuo mantendo essa esperança, continuo mantendo essa expectativa agora com muito mais evidências. Né? Quero que, agora que a gente está terminando nosso tempo, acabando nosso tempo, eu quero que você me fale como que nós podemos, de fato, aplicar o raciocínio lógico à nossa experiência com Deus, à nossa vida espiritual. De forma resumida, para que, sei lá, se a galera não entendeu nada do que foi falado até agora, eles possam entender isso e realmente aplicar na experiência deles com Deus. Perfeito. Cada vez que você for ter um momento com Deus, um relacionamento com Deus, seja um momento de oração, seja um momento de louvor, seja um momento de estudo da palavra, seja um momento de testemunho, pense nisso como sendo um culto racional a Deus. Não vá esperando sentir determinada emoção, não vá esperando algum retorno. Pense aquilo como sendo um culto que você está oferecendo a Deus através do uso da razão, da sabedoria que Deus te concede. E a partir daí, só tende a evoluir. Esse culto racional, essa sabedoria bíblica, isso só tende a evoluir. Então, o recado que eu poderia deixar é esse. Pense cada momento de relacionamento com Deus como sendo um culto racional sendo oferecido a Ele. Jesus, ele quer a sua adoração verdadeira, não só por um momento de emoção. Às vezes a gente acaba pensando que o momento que eu tô chorando num culto, o momento que eu tô chorando no louvor, não tô dizendo que é errado, e de forma alguma, mas o momento em que você decide realmente, racionalmente, né, adorar a Deus e seguir a Ele, esse é o momento onde a nossa fé ela é mais viva e mais forte, né? Perfeito? Para finalizar, assim, né? Deus falou que Ele ia inscrever as suas leis, os seus princípios no nosso coração e na nossa Perfeito. mente. Ou seja, tanto as nossas emoções quanto as nossas decisões racionais devem ser pautadas pela palavra de Deus, pela obediência a Ele. E é aí que entra, então, esse nosso culto racional. Perfeito. Yuri, meu, que papo bacana. Nossa, foi muito bom ter você aqui com a gente, conversando e dando a sua experiência e contando um pouquinho dessa área eu acho muito massa. Obrigado mesmo por ter aceitado o Eu convite. que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E volte sempre, com certeza a gente Só vai ter chamar. muito mais podcasts aí com você. Galera, quero agradecer você que esteve aqui nos ouvindo, assistindo. E não esquece aí então de deixar seu like, de se inscrever, seguir a gente no Spotify. E nos vemos então na próxima sexta-feira, às 18 horas aqui no BeiraCast. Fechou, Yuri? Valeu, 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 Joe, galera. valeu, Um pessoal. abraço. Tchau, tchau.